Bom dia, meus amigos. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Quero compartilhar uma porção daquilo que o Senhor colocou no meu coração há um tempo. Na verdade, essa palavra, ela nasceu de uma forma bem diferente. A gente estava um final de semana na praia. E para quem caminha perto da gente, sabe que meu esposo sofre de refluxo. E às vezes ele acorda de madrugada com aquela queimação, assim. Ele sentou na cama e eu... Tá tudo bem, vida? Me acordei assim, assustada. Ele... Deus está me dando um esboço do céu. Falei, uau, deixa eu ficar quieta, deixa esse homem com Deus aí. Aí no dia seguinte a gente foi fazer uma caminhada na praia. E ele compartilhou a estrutura do que Deus tinha falado no coração dele. E ele falou assim pra mim, mas Jesus perguntou pra mim, Abner, e se eu te pedir esse esboço? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, você entrega? Ele, eu entrego. Eu falei, então eu recebo. E foi algo fresco que veio do coração do Senhor para o coração do meu esposo, a estrutura, e eu fui desenvolvendo em oração, em jejum, essa palavra. E hoje é o último culto do ano. E a gente espera, às vezes, muitas promessas, muitas coisas extraordinárias. A gente faz planos. E tudo isso é muito bom. Tudo isso é algo incrível. A gente tem mesmo que se planejar, se programar, sonhar. Mas como a Sarinha falou, Jesus, ele tem que ser o nosso principal. A nossa maior oração, o nosso maior desejo. Deus abençoe você, minha amiga. Que bênção. E está desentupido, glória a Deus. Amém. Se você é poemeiro há uns 2, 3 meses, você já ouviu essa frase do Lê Barreto, que demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. E é dessa forma, é dessa maneira. Todo o processo de Deus na nossa vida, ele é de bastidores. Quando a gente constrói para baixo, a gente renuncia, a gente chora, a gente ora, a gente jejua, mas ninguém vê. Talvez o cônjuge veja, talvez um amigo muito próximo saiba de alguma coisa, mas a verdade mesmo é que na hora que aperta ali é você e Jesus. E às vezes demora 1, 2, 3 anos e as pessoas elas não enxergam aquilo que nós estamos construindo para baixo. Né? Quando alguém que já teve a experiência de comprar um apartamento na planta, por exemplo... Parece que um dia você comprou, passou uma semana, o negócio subiu, de repente falou, nossa, vai ser rápido isso, subiu o prédio do nada. Mas ficou um tempo ali na fundação, onde os tapumes, onde estava escondido a obra, onde os trabalhadores estavam cavando para baixo. E eu não entendo muito de construção, mas estavam fazendo fundação ali, e a gente não via. Então, de repente, tinha estrutura para crescer. E como Jesus ele é o nosso maior exemplo para todas as coisas... Eu quero falar sobre a vida dele. E fazer um comparativo com as coisas que nós estamos vivendo. E com as coisas que nós queremos viver para o ano que vem. É necessário que a gente passe pelo processo. Não se preocupe se você está dentro de um tapume, dentro de uma obra. Bagunça, cimento, pó para todo lado. Não se preocupe se alguém não está enxergando esse tempo, esse espaço, porque quem precisa enxergar está vendo que é o Senhor Jesus. Então, aproveite esse tempo que você está ali na aljava, aproveite esse tempo e mergulhe mesmo no processo do Senhor. Uma árvore forte é aquela que tem raízes profundas, é aquela que quando ela chega no fundo da terra, ali tem nutrientes, ali tem águas, ali tem as nascentes. E uma árvore estruturada, o vento não derruba. Então aproveite esse processo de tapume na sua vida. Vamos falar um pouco sobre a vida de Jesus? Eu quero falar 3 fases com você. A fase primeiro é a fase da imaturidade. Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era também 100% homem. E eu acho que às vezes a gente dá uma esquecida disso. Ele não nasceu com uma cabeça de adulto. Ele não estava ali com 3 meses de vida, pensando assim, nossa, não vejo a hora de crescer logo para poder correr e fazer logo o ministério.
Jesus não era, ai, que horrível estar aqui dentro desse corpo de criança, quero crescer logo e quero fazer a missão do meu pai. Não, ele era 100% homem, ele era um bebê, ele nasceu. E ele passou todas essas fases. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Mateus 1,18 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Se puder colocar um padzinho aí para mim, eu agradeço. Vamos lá, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em seu sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relação com ela enquanto não deu à luz a um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. E aqui a gente pode ver que foi algo divino, mas também muito humano, porque o Senhor ele foi gerado dentro do ventre de uma mulher. E por isso torna ele 100% homem, 100% Deus. E eu fico pensando ali, talvez, os primeiros chutinhos de Jesus no ventre de Maria. Quem já passou por essa experiência, ou quem está passando agora, é algo incrível. A gente chega no marido e fala: silêncio, 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 coloca a mão aqui, sente. O primeiro chutezinho e aquela alegria de estar gerando algo. E talvez ela tenha ficado enjoada, e talvez ela tenha ficado indisposta, porque não sei de onde vem tanto sono quando a gente está grávida. E era humano, era normal, era ordinário. Foi uma gestação. E quando Jesus nasceu, ele era indefeso. Ele precisava de Maria para tudo. Ele sentia fome, ele sentia frio. Ele chorava de dor. Será que Jesus teve cólica? Para as mamães de plantão aí, que às vezes a gente, o bebê recém-nascido ali, sofre de cólica. E às vezes a gente esquece da humanidade do Senhor Jesus. Ele chorava quando estava sujo. Maria precisou limpar Jesus. Dava banho nele. Jesus começou a dar os primeiros passinhos, ele corria, ralava o joelho. E se ele parecia o meu filho, era: mamãe, fez dodói. Ele era humano. Ele era. E nessa fase de imaturidade, não faltou a palavra e a provisão do Senhor. E por que eu te digo isso? No nascimento dele, o livro de Mateus vai falar dos reis magos e o livro de Lucas vai falar dos 3 pastores que visitaram o Senhor. E quando esses pastores visitaram o Senhor Jesus, foi porque um anjo apareceu para eles e disse: o Salvador de vocês nasceu, paz na terra aos homens. E um coral de anjos adorava o Senhor, e eles admirados, e eles... Imagina, você tem uma visão de um coral de anjos. A palavra diz que quando um anjo aparece a um homem, já fica aterrorizado. Imagine um coral de anjos cantando. Então eles ficaram ali apavorados. Mas eles, assim que o coral desapareceu, subiu aos céus, eles falaram uns para os outros: vamos ver aonde está o Salvador. E chegando lá no estábulo, eles viram Jesus ali numa manjedoura. E ali eles tiveram uma palavra, uma revelação de quem que ele era. E às vezes no processo de maturidade da nossa vida, a gente pensa:
Tanto no começo da caminhada cristã, como no começo de alguns processos, de novos projetos, de um novo ministério, de um novo chamado, de algo que o Senhor tem falado aos nossos corações, a gente espera, está muito distante, está muito longe, ainda não tenho nada. Mas, meu querido, não pode faltar a palavra, não pode faltar a revelação do céu. E não faltou ali, eles tiveram certeza de quem Jesus era. Que nessa manhã você também tenha certeza de quem Jesus é. E para aquilo que Ele está te chamando para fazer. Não faltou também providência. Quando os reis magos chegaram, algumas versões dizem magos do Oriente, astrólogos reais, enfim. Eram pessoas importantes, estudiosos das constelações. Eles viram que aquela estrela que estava brilhando era algo diferente. Eles estavam falando daquilo que eles estudavam, daquilo que eles conheciam. E eles falaram, vamos seguir essa estrela. Algo diferente tem aí. E quando eles chegaram e viram também Jesus, não sei se os pastores estavam ali, ou se já tinham ido embora, ou se eles ainda chegariam. A Bíblia não dá esses detalhes, mas a questão é que eles estavam ali. Então, eles abriram de seus tesouros. A gente não vai ler toda a passagem, porque, como eu disse, está um pouco no livro de Mateus, um pouco no livro de Lucas. Então, vocês meditem, vocês leiam em casa. Mas eles abriram o tesouro ali deles. E desse tesouro eles tiraram ouro, incenso e mirra. Não foi qualquer presente que eles chegaram para Jesus. Quando o Senhor Ele pede para a gente fazer algo, quando o Senhor Ele nos chama para algo, e eu creio que no ano que vem, o Senhor tem chamado cada um de nós para algo. O Senhor Ele não tem filhos inertes, Ele não nos chamou para inércia. E quando o Senhor nos chama para algo, Ele traz a provisão. Quando eles deram ouro ali para o Senhor, o ouro ele simbolizava a riqueza, a realeza. Era reservado somente aos reis. Ali estava revelando a realeza de Jesus, o rei que Ele é. Aquele ouro também seria como providência para José, de repente, providenciar um lugar para eles estarem, providenciar alimento. O Senhor, Ele jamais vai apontar algo para nós e nos deixar sem estrutura. Então não tenha medo daquilo que o Senhor está te chamando para fazer no ano seguinte. Acredite, o ouro chegará. O que você precisa chegará. O incenso que eles também entregaram para o Senhor, ele era usado nos templos. E era algo exclusivo para os sacerdotes usarem. Reforçando a divindade de Jesus Cristo. O incenso, ele simbolizava adoração. Existia uma forma correta de fazer o incenso, que as pessoas não poderiam usar de qualquer maneira. Não poderia pegar o incenso do templo e usar na minha casa, por exemplo. Era exclusivo dos sacerdotes, era exclusivo do templo do Senhor. E ele recebeu incenso ali, a adoração. Que não nos falte adoração também, meus queridos. Que a gente não fique somente com os olhos no ouro, mas também na adoração, que não nos falte adoração. E a mirra, que é um composto usado no embalsamento. E fazia referência ali ao sacrifício de Jesus e à sua ressurreição, apontando a sua humanidade. A mirra, ela também tinha fins medicinais. E provavelmente foi algo muito útil ali. Imagina, gente, um parto. Quem que fez o parto de Jesus? Provavelmente foi José. Para quem já presenciou um parto normal, sabe? A gente vai para o hospital, é tudo esterilizado. Imagine ter um filho num estábulo. Não faltou cura, não faltou a prevenção de alguma doença. Não faltou nada que Jesus precisasse ali. Não só Ele, mas a sua família. Então, quando a gente tem toda essa estrutura da parte do Senhor, a gente pode descansar. E talvez a gente não veja todas essas estruturas vindo de uma só vez. Geralmente Deus não gosta de mandar tudo de uma vez, porque Ele gosta de nos esticar, Ele gosta de aumentar a nossa fé. Mas que no seu coração nunca sobre um lugar para dúvida daquilo que o Senhor está construindo através de você. Amém? E existe uma passagem também no livro de Lucas, e agora a gente vai abrir Lucas 2.
É o único evangelho que relata essa passagem. Lucas 2. A partir do 41. Tem por título O Menino Jesus no Templo. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. E terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e lhes fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Eu fico imaginando aqui o desespero, né? Teve uma vez que a gente estava num parque aquático, e eu falei assim para o meu esposo: cuide do Pedro só um tiquinho, bem pequenininho assim, bem pequeno, que eu vou ali ao banheiro. Tá bom, tá bom. Quando eu volto, vejo o Pedro chorando com uma senhora que eu nunca vi na vida. Aí daqui a pouco ele: ai, Pedro, e eu estava olhando ele, e ele perdeu o Pedro no parque, o Pedro chorando, desesperado. Meu Deus do céu, era só um tiquinho, minha gente. E aquele desespero, quando eu ia começar a desesperar, assim, aquela loucura, eu já achei ele, aí acalmei, amparei ele, falei: meu Deus, amor. Ele falou: mas é que tá todo mundo com a camiseta da mesma cor, e o Pedrinho desceu pelo escorregador de azul, achei que era ele, mas era outra criança. Quando eu fui pegar, era outra. Não é meu filho, cadê meu filho? E eu fico pensando, 3 dias, Maria e José, sem saber onde Jesus estava. Que desespero. Jesus estava ali ao templo, aprendendo, perguntando, respondendo, e todo mundo tinha muita admiração por ele. Ele estava ali no lugar certo, mas ainda não era a hora dele estar sem seus pais. Ainda não era a hora dele estar pregando. Ainda tinha uma imaturidade. A palavra diz que ele tinha 12 anos. Na cultura judaica, a partir dos 13 anos, todos os meninos participam de um cerimonial chamado Bar Mitzvah. Não sei se é assim que se pronuncia certinho, mas é um cerimonial que eles têm. E a partir dali, dos 13 anos, aquele menino se torna um homem. E aí ele passa a ser cuidado pelo pai, ser educado, e ele é tratado de uma forma totalmente diferente. Com 12 anos, ele poderia até participar como convidado desse cerimonial, né, dessa reunião que eles faziam. Mas somente com 13 anos ele poderia estar assumindo ali: agora eu sou um homem. É muito diferente da nossa cultura, né, hoje. Fica pensando, um menino de 13 anos hoje, um homem, é muito estranho. Mas é assim que eles acreditavam. E ali ele estava no lugar correto, aprendendo com as pessoas corretas, mas ele deveria estar na presença dos pais dele. O que faltou para o Senhor Jesus ali naquele momento? A maturidade de saber entender a estação. Eu costumo dizer que 2 coisas elas são muito perigosas na nossa vida: quando a gente perde o tempo do Senhor e quando a gente adianta o tempo do Senhor. Essas 2 coisas são perigosas. A gente precisa viver no Kairos do Senhor. O que é o Kairos do Senhor? É quando o Aion, que é a eternidade,
atinge o Cronos, atravessa o Cronos, que é o tempo dos homens. E ali acontece o Kairós de Deus aqui para nós. Mas Dai, como que a gente vive o Kairós? A gente precisa ter um relacionamento tão íntimo com Jesus, a gente precisa buscar tanto a Ele, ouvir a voz, jejuar. O quartinho, Mateus 6,6, que a gente tanto fala aqui, a gente precisa buscar entender, Senhor, qual que é o Kairós para essa estação. É muito perigoso quando a gente se antecipa, porque a gente está sem estrutura, a gente está sem maturidade para lidar com algumas situações. Já vi alguns ministérios ruírem de pessoas que tiveram uma ascensão assim, desenfreada, não tiveram pessoas, autoridades espirituais que freassem, que falassem, não é tempo, não é estação, calma um pouco, vamos construir para baixo. Lembra do tapume, lá do começo? E aí vem um baque, e aí vem uma dificuldade, a pessoa não está estruturada para aquilo, então ela se perde. Busque o Kairós do Senhor para o ano de 2025 na sua vida. Ele é muito importante. E não perca o Kairós também. Porque uma flecha lançada, ela não volta mais atrás. Quando a gente perde um tempo, quando a gente perde uma oportunidade. E aí vem a questão da preparação. Porque não adianta a gente orar para que chova, se a gente não cavou as cisternas para reter a água. Não adianta falar, Senhor, eu quero isso, eu quero... Mas você está preparado, você está buscando, você está agindo como se você tivesse aquilo, tivesse maturidade, estrutura para receber o que você tem buscado da parte do Senhor. Ore sim, clame pedindo a chuva, mas cave as cisternas, não cisternas quebradas. Não de qualquer jeito, mas cisternas que retenham a água, que gera vida, que te dá estrutura, que te dá alicerce. A gente hoje tem muito essa questão de, preciso estar produzindo alguma coisa, eu preciso mostrar que eu estou fazendo um trabalho, eu estou escrevendo um livro, eu sei lá o que eu estou fazendo. Mas quando é o tempo de ficar atrás dos tapumes, tá tudo bem, meus amigos. A gente não, como dizia a nossa mãe, a gente não é todo mundo. Então a gente precisa aproveitar esse tempo da maturidade, da construção. Busque esse lugar no Senhor. O seu líder de GC pode te ajudar, os seus amigos espirituais podem te ajudar, mas tem coisas que só você pode fazer por você. E só vir aos domingos, meus amados, ouvir a palavra e compartilhar algo no GC na semana é muito pouco para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ele quer mais de você, Ele quer te revelar algo que Ele não vai revelar para o pastor da igreja. Ele quer falar algo ao seu coração, para sua casa, que não é o líder de GC que vai ter a resposta, é você. Ei, homens, se posicionem como sacerdote da casa de vocês, tenham direção para a casa de vocês. O Senhor, Ele vai falar com vocês a direção da sua família, vai apontar o destino através de vocês. Ei, mulher, se posicione como coluna. A submissão sobre a sustentação do chamado que Deus tem para a sua família. Ore, busque, interceda. Ensine os seus filhos o que é ter o Espírito Santo na vida deles. Sejam exemplos. E falando um pouquinho de paz, eu vou pegar até um gancho aqui, porque Maria fala assim para Jesus: por que você fez isso com a gente, filho? A gente estava aflito atrás de vocês. Mas Jesus ainda não era um homem que poderia estar sozinho. De quem que era a responsabilidade de saber que ele não estava na multidão? Eu acho que ele está com os parentes e amigos, então vamos. Não. Pais, assumam a educação dos seus filhos, a responsabilidade é de vocês. Vocês que são pais e mães de meninos, tragam a hombridade. Vocês que são pais e mães de meninas, tragam ali a delicadeza. Estude sobre o assunto, a responsabilidade de vocês. Como educar um menino, como educar uma menina nos caminhos do Senhor. Não era a responsabilidade de Jesus saber o tempo de pegar as coisas e voltar para casa. Era de José e Maria. E isso também fala de maturidade na família. Às vezes a gente quer viver coisas extraordinárias fora da nossa casa, mas se o ministério dentro da nossa casa não está alinhado, meus amigos, a gente não tem estrutura. Porque muitas vezes, foi chorando no colo do meu esposo e ele chorando no meu colo, que a gente teve estrutura para andar mais uma milha.
E se a gente não tivesse de verdade um ao outro? Às vezes a gente fala, ai, porque os amigos da igreja têm as panelinhas e ninguém anda comigo. É muito bom ter amigos na igreja, é muito bom que a gente viva em comunhão, a gente prega isso. A gente é família. Se envolva, vá no GC, faça parte disso. Não existe panela fechada aqui não. Mas primeiro alinha tudo dentro da sua casa, se posicione dentro da sua casa, porque aí começa a escorrer. Começa a escorrer. A gente faz uma dica, né? Já vou fechar esse parênteses da maternidade e da paternidade. A gente tem um devocional com o Pedrinho, a gente faz todas as noites com ele antes de dormir. A gente ganhou vários devocionais infantis, da minha sogra, da minha irmã, enfim. E a gente lê com ele, e a gente vê o quanto ele fica curioso para saber se Deus é do tamanho da nuvem ou não. Umas coisas assim bem bacanas que vai despertando interesse neles. Então traga seus filhos para perto. A gente fala, vamos fazer o nosso devocional diário, mas e o devocional dos nossos filhos? Eles não sabem fazer sozinhos. Assuma a responsabilidade que o Senhor entregou para cada um de vocês. Não é só trazer a igreja. Seja a igreja na sua casa. Amém? Amém, Jesus. E vamos falar agora um pouquinho também sobre a fase da maturidade, né? Porque Jesus foi crescendo, foi vivendo muitas coisas. Vamos voltar lá para o livro de Mateus, agora no capítulo 3. Versículo 13. Diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Era chegada a hora do Senhor. Ali, por volta dos seus 30 anos, depois de ter vivido muitas coisas, de ter perdido seu pai cedo, de ter se tornado o homem da casa, de ter sido marceneiro que trazia a provisão para a casa deles, porque o filho mais velho, quando o pai estava ausente, era o responsável. Ele não negligenciou em nada na humanidade dele, segundo a cultura do que eles acreditavam. Cuidou de Maria, dos seus irmãos. Mas chegou a hora dele cumprir o principal propósito dele. A hora a qual ele se preparou ali por muitos anos. E aí a gente fala que demorou muito tempo para que Deus fizesse algo de repente. Oxe, de repente um homem se batizando aqui e desce o Espírito Santo e... 30 anos, meus amigos. De preparação, de crescimento, desenvolvimento. Eu imagino Maria pegando ali a Torá, ensinando, lendo os profetas com Jesus e falando: essa profecia é sobre você, meu filho. Eu imagino José fazendo a mesma coisa. Eu disse Maria porque José, ele morreu cedo. Mas com certeza, enquanto vivo, ele fazia isso também, porque ele era um homem obediente ao Senhor. E ali era a hora de começar o ministério. Ele estava preparado. Jesus, ele precisava se batizar, igreja? Jesus tinha pecado? Sim ou não? Não tinha pecado. O batismo de João era: se arrependam dos seus pecados, venham e se batizem. Jesus, ele não tinha pecado, ele não precisava se batizar, mas ele o fez para cumprir a justiça, para nos ensinar o que é sagrado, porque ele é nosso exemplo em tudo. Ele se batizou ali. E ali também se manifestou a Trindade. Conforme o Filho é levantado das águas, a presença do Filho, a descida do Espírito Santo e a voz de Deus Pai. Esse é o meu Filho. E ali começaram a ter certeza que ele era o Filho de Deus. Começou a manifestar a Trindade a partir daquele momento.
E Jesus, assim que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito para ser tentado. E às vezes quando a gente chega num patamar do nosso ministério, poxa, agora é a hora, agora vai dar certo, o Senhor falou comigo, a gente já quer viver o extraordinário do dia para a noite. Mas existe ainda uma forja, existe ainda um processo ao qual o Senhor prova o seu coração para você mesmo. Ele sabe o que você carrega, quem que você é, a sua essência. Mas nessa forja, nessa tentação, nessas dificuldades da nossa vida, o Senhor, Ele nos permite provar o nosso coração para nós mesmos. Há uns tempos atrás eu estava orando sobre um assunto e falei, Senhor, será que eu dou conta? Será, Jesus? É isso mesmo? E eu senti a presença dEle tão claramente falando, é isso mesmo. Depois de toda essa forja, depois de tudo isso, eu vejo que a estação chegou. Que você também possa ouvir essa voz do Senhor, falando ao seu coração, é chegada a hora. Eu não sei qual é o processo que você tem vivido esse ano, mas os últimos 2 anos na minha casa foi um processo muito doloroso, muito difícil. Na minha família, no meu casamento. Não nós como casados, não, mas nós como família mesmo. Mas a gente só passou, a gente conseguiu vencer. A gente está aqui porque a gente tinha o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E sem Ele, meus amigos, a gente não consegue romper. A gente não consegue avançar, a gente não consegue passar pelo deserto. A gente não consegue passar pelas tentações. A gente precisa estar neste lugar de busca incessante. Entender o quanto miserável somos e quanto precisamos dEle. A primeira tentação que Jesus sofreu, nós também não vamos ler de forma detalhada aqui, mas está no livro de Mateus, nos próximos versículos. O inimigo apareceu para ele e disse, transforma essas pedras em pães. Você não é o filho de Deus? Que ele tinha acabado de ouvir. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Você não é o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Jesus podia transformar as pedras em pães? Ele tinha poder para isso? Sim ou não? Ele tinha. Ele fez, ele multiplicou pães. Mas ele precisava vencer o inimigo como homem. Ele estava com fome. Não era ilícito que ele transformasse pedras em pães. Mas ele precisava vencer como homem. Vocês entendem a complexidade disso? Ele venceu como homem, não como Deus. Ele venceu as tentações como homem, com a presença do Espírito Santo. Ele não usou o poder dele para servir a ele mesmo. Tudo aquilo que ele carregava, todo o poder que ele tinha era para servir as pessoas. Alguém já leu aqui algum milagre que Jesus fez para si próprio? Alguma hora que ele estava com fome? Só lembro dele fazendo a figueira secar, que ele estava bravão com fome, o negócio não tinha figo, ele fez a figueira secar. Mas ele não fez a figueira dar figo. O que a gente carrega, meus queridos, os dons, os talentos, aquilo que vem do Senhor, é para servir a igreja. Não é para a gente, não é para você mesmo. É para servir a igreja. E essa casa precisa do que você carrega. Então não retenha. Amém? Não retenha. A segunda tentação de Jesus, no livro de Lucas, essa é a terceira. Mas vamos acompanhar aqui como se estivéssemos lendo na totalidade o livro de Mateus. Que ele se jogasse, né? Se joga daqui. Jesus estava num lugar alto, se joga daqui. A palavra não diz que aos seus anjos dará a ordem aqui para... E é o salmo que a Sarinha leu, Salmo 91. Eu ia ler com vocês, mas ela já leu. Obrigada, amiga. Espírito Santo, a gente não combinou, mas Ele combinou. O salmo que ela leu, que diz, realmente diz isso. Cuidará para que os seus pés não se firam nas pedras e tal. Mas como que começa o salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, meus amigos, não é para qualquer um que as pedras não vai atingir. Não é para qualquer um que 10.000 caem a um lado e 1.000 ao outro lado e você continua de pé.
Não é para qualquer um que a morte do meio-dia, que as aflições não chegam, as doenças não chegam à tenda. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Então, mais uma vez, o inimigo estava ali usando uma meia-verdade. Como ele fez lá no Éden. Ele é especialista em meias-verdades. Se você comer desse fruto, você será como Deus. Terá conhecimento do bem e do mal. Meia-verdade é uma mentira por completo. Mas Jesus ali já refutou, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Lá em Mateus 4 ele diz isso. Devemos agir sempre com prudência. A gente tem que ter discernimento às vozes que ouvimos. Não é todo mundo que pode falar na nossa vida. Eu vou pedir um conselho para o cara do Instagram aqui, que derrama tanto de Deus, ele nem te conhece. Quem te conhece é seu pastor, que te aguenta toda semana. Quem te conhece é seu líder, que vai tomar café com você, que empresta o ombro para chorar. São seus amigos que te amam, a sua família que ora por você. Essas são pessoas para falar na sua vida. E às vezes existem vozes com meias verdades e a gente abraça isso como uma verdade completa. Mas Jesus, ele não fez isso. Ele estava ali com o Espírito Santo num nível de maturidade. Ele estava pronto para refutar aquela meia-verdade. E mais uma vez sendo exemplo para nós. Que venhamos buscar a verdade da palavra do Senhor de forma integral. Texto fora de contexto. Isso é muito perigoso, meus amigos. Texto fora de contexto é pretexto para heresias. Que a gente tenha um conhecimento da plenitude da palavra do Senhor. Que a gente busque, estude. Mergulhe nesse livro. Ele é muito rico, ele tem tudo o que você precisa. E a última tentação do Senhor, que o Senhor sofreu, o inimigo levou ele ao pináculo do templo, provavelmente ali o ponto mais alto da cidade. E mostrou para ele, talvez em uma visão, não se sabe ao certo como, todos os reinos do mundo, as riquezas, tudo aquilo que o mundo tinha de melhor. E falou, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus, ele sabia o que as profecias falavam sobre ele. E ele realmente reinará eternamente sobre todos os reinos, povos, línguas, tribos e nações. O que o inimigo estava tentando fazer ali? Criar um atalho. Para que ele vivesse como rei sobre tudo. Sem passar pela dor, sem passar pela crucificação, sem redimir o povo. Afinal de contas, não é esse o objetivo, Jesus? Se não é para reinar sobre tudo, ser dono de tudo, eu te entrego tudo isso. Não precisa passar pela cruz, pode receber tudo isso agora, só me adora. E quantas vezes a gente olha para os manjares do mundo e dá aquela titubeada? Fala, poxa, será que não tem um atalho sem dor? Será que não tem um caminho mais fácil? A gente não serve um Deus de atalhos. E nessa hora Jesus refutou ele, sai daqui, Satanás. A palavra diz que é para adorar somente o Senhor, o nosso Deus. E Satanás o deixou até o momento oportuno, como diz a palavra. A gente precisa tomar muito cuidado com os atalhos. Porque entra lá no comecinho de novo do que a gente estava falando, sobre adiantar o tempo. Quando o inimigo fez essa oferta, ele estava entregando o resultado final para Jesus, sim ou não? Acho que vocês dormiram. Ele estava ali entregando, qual que é? Vai, reinar sobre tudo? Beleza, estou aqui. Tomem cuidado, meus amados, com as ofertas que o mundo traz para nós. Que 2025 seja um ano que você não abra concessões. Quem lembra dessa série? Não abrimos concessões. Poderoso. Poderoso demais. Que no ano de 2025 a gente não busque atalhos. Que no ano de 2025 a gente não fique querendo chegar de forma antecipada onde o Senhor quer que a gente chegue, mas na hora certa.
busque a presença dEle, mergulhe na palavra do Senhor, entenda a revelação, busque a maturidade. E você vai poder experimentar que de repente Deus fez alguma coisa depois de muito tempo. Depois de muito tempo ter te preparado, depois de muito tempo ter te forjado. Quando Jesus estava ali com os seus primeiros discípulos num casamento, o primeiro milagre dele, quem sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. E quando o vinho acabou, Maria chegou ali para Jesus. Jesus, o vinho acabou, e agora? O que a gente vai fazer no desespero, né? A mulher desesperada ali, já querendo deixar tudo nos conformes. Ai, meu Deus, eu entendo Maria, porque eu também estaria na mesma pilha. Ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Olha a maturidade do cara. Eu sei que eu posso, eu vou fazer, mas não é a hora. Ele teve discernimento ali. E na hora certa, ele pediu para que os servos pegassem ali as talhas, enchessem de água e transformou no melhor vinho. E vocês conhecem esse milagre, ele é lindo. É num casamento. A diferença quando a gente está posicionado no Senhor, ouvindo. Faltava poucos instantes para que Ele fizesse o milagre, mas ainda não era a hora. E o Senhor, Ele quer que nós alcancemos esse nível de maturidade. Se o louvor puder subir, por favor. O Senhor Jesus, Ele quer que a gente alcance esse nível de maturidade, de busca. Que a gente entenda, o tempo não é a sua voz que está falando comigo, não é, Senhor, essa voz não é sua. Eu preciso fazer isso, eu não preciso fazer isso. Marcinho pregou uma palavra poderosa no domingo passado, quem estava aqui pôde ouvir, sobre Eclesiastes 3. Quando a gente fala de tempo para todas as coisas, isso é muito sério. E às vezes não é nem de coisas erradas que a gente precisa se afastar. Há tempo de abraçar, há tempo de separar, há tempo de rasgar, há tempo de remendar. Há tempo de odiar, há tempo de amar. Há tempo para todas as coisas. E é lindo quando Jesus entende isso ali, mesmo sendo 100% homem. Ele também era 100% Deus. E ele teve esse discernimento. Agora é chegada a minha hora. Enquanto ele começa, e aí a gente avança ali nos evangelhos, a gente vê os milagres incríveis, pessoas que não podiam andar andando, que não podiam enxergar enxergando, coisas extraordinárias, multiplicação de pães, e o ministério ali acontecendo na totalidade. O Senhor, Ele tem isso para cada um de nós, para o ano que vem. Se você quer participar disso, se você fala, Senhor, eu quero que seja um ano diferente, eu quero viver mesmo o extraordinário, eu não quero mais só esquentar a cadeira num domingo de manhã, eu quero viver algo com o Senhor. O que o Senhor tem? Se você deseja isso, se coloque de pé, vamos orar juntos, vamos buscar aquilo que o Senhor tem para nossa casa, para nossa família espiritual, Poema Mogi. O que o Senhor tem para cada um de nós? O que o Senhor tem para sua família, para sua casa? Homens, qual é a palavra que o Senhor tem para a casa de vocês no ano de 2025? Vocês já sabem? Ou a gente vai ficar esperando uma palavra do pastor? Como família, a gente vive sim a palavra que tem para essa casa. Família espiritual, mas e a família, nossa família? Pai, mãe, filhos. Qual é a palavra que Deus tem para sua casa? Para o próximo ano? Se comprometa com o Senhor em buscar de verdade essa maturidade, essa plenitude. Que você tenha autoridade para dizer, quando for necessário, ainda não é minha hora. Mas quando for também, que você não sinta medo de chegar neste lugar. Pedir as talhas, encher de água e orar crendo que vai se transformar em vinho. Só você e Deus sabe a forma que vocês têm construído para baixo. As pessoas, elas não enxergam e elas nem precisam mesmo enxergar. Mais uma vez, eu estou repetindo isso para ficar bem frisado mesmo. Quem precisa ver está vendo. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por ministrar aos nossos corações. Deus,
Nos perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Nos perdoe, Senhor, as vezes que nós negligenciamos este ano a busca pela Tua presença, a busca, Senhor, pela Tua palavra, o direcionamento. Nos perdoe, Senhor, as vezes que a gente poderia sim estar fazendo mais para Ti, estar renunciando mais e a gente deixou a nossa humanidade, a nossa carne falar mais alto. Jesus, que nessa manhã, cada um de nós venhamos receber uma porção da Tua glória, Senhor, da Tua presença. Que a gente não venha fazer votos superficiais. Faça a sua oração, meu querido. Que a gente não venha fazer votos superficiais nessa manhã, Senhor, mas assumir um compromisso verdadeiro, uma aliança. E ainda que com as nossas falhas, que são muitas, as nossas limitações, que são muitas também, mas que com a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Jesus, a gente possa viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. De forma individual, Senhor, mas também de forma coletiva. Vem sobre a Tua igreja agora, Espírito Santo, arde em nosso coração mais uma vez. Se existe, Senhor Jesus, pés que estão machucados na caminhada, passa, Senhor, o Teu bálsamo da cura nessa manhã. Restaura, Senhor, as forças dos joelhos que fraquejam, Deus. Cure, Senhor, as nossas mãos. Aquilo, Senhor, que homens feriram, que o Senhor seja a cura nessa manhã, Senhor. Naquilo, Senhor, que somos limitados, que seja a Tua presença, Senhor, que seja a Tua glória sobre nós, Jesus. Que não venhamos ter medo de dizer sim para Ti, Deus, de queimar as carroças. Que nós não venhamos ter medo, Pai, daquilo que está sendo gerado na eternidade e que o Senhor quer contar com a gente. O Senhor não precisa de nenhum de nós, mas o Senhor quer contar com cada um de nós. Que a gente se submeta em amor ao processo, Deus. Que a gente tenha paciência de construir para baixo. Que a gente entenda o tempo, a estação, o kairos que o Senhor tem para cada um de nós. E que a gente atinja, Senhor, a maturidade de filhos, Senhor, ruiós. Filhos maduros. Ah, Jesus, que seja um ano diferente em nossas vidas. Um ano de rompimento, um ano de crescimento, Deus. Nos tira, Senhor Jesus, do marasmo. Nos tira, Senhor Jesus, da paralisia espiritual. Nos tira, Senhor, deste lugar. Nos ajude a romper como igreja, Deus. Nos leva, Senhor Jesus, a níveis mais profundos de intimidade contigo, que a gente não venha se contentar com as águas, Senhor, nos nossos tornozelos, nem nos nossos joelhos e nem na cintura. Que a gente venha se contentar, Senhor, em mergulhar no rio onde não dá mais pé, onde não tem mais volta. Que isso possa arder, Senhor, em nossos corações. Nos livra da hipocrisia, Deus. Nos livra, Senhor, da carteirinha de crentes, super crentes, mas que venhamos ser verdadeiros. Que não venhamos ter máscaras diante de Ti, Jesus. Que venhamos Te apresentar, Senhor, as nossas limitações, sim, as nossas fraquezas. Nos leva, Senhor Jesus, para mais perto de Ti.